lá, alguma vez já bateu aquela curiosidade de como uma foto, sei lá, enviada lá do Japão aparece no seu celular aqui no Brasil em menos de um segundo? Parece mágica, né? Mas, na verdade, por trás disso tudo, tem uma operação de logística que é, assim, incrivelmente complexa e super organizada. E é exatamente essa operação que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, a grande pergunta é essa: como é que a informação, os nossos dados, consegue cruzar continentes, oceanos, cidades de forma quase que instantânea? Para a gente responder isso, a gente precisa entender as regras do jogo, quem são os trabalhadores e quais são as rotas desse sistema todo. Preparados? Então vamos mergulhar nisso. Olha só o nosso mapa. A gente vai começar com o que eu chamo de manuais de regras da internet. Depois, vamos entrar em cada detalhe da linha de montagem da informação. Aí a gente vai conhecer os equipamentos que botam a mão na massa, entender as leis de trânsito que evitam o caos total e, para fechar, vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de serviços de entrega que existem. Pensa só, para qualquer sistema gigante com bilhões de pessoas e máquinas conectadas funcionar direitinho, precisa ter regras muito, mas muito claras. No mundo das redes, essa organização toda é definida por modelos, que funcionam como se fossem manuais de operação. E, basicamente, existem dois manuais principais. De um lado, a gente tem o modelo ISO-OSIE. Pensa nele como a planta completa de um prédio, sabe? Um manual super teórico, com 7 capítulos, que descreve cada funçãozinha possível. Do outro lado, tem o modelo TCP/IP. Esse já é o manual que o pessoal que está na rua usa de verdade. Ele é mais direto ao ponto, agrupa umas funções para ser mais prático. Mas para a gente entender de verdade cada pecinha do quebra-cabeça, o ideal é começar pelo manual teórico, o OSI. É ele que dá a base de tudo. Então, um é a teoria completa, o outro é a prática otimizada. Bom, agora a gente vai fundo nesse manual teórico, o modelo OSI. E a melhor maneira de visualizar isso é imaginar uma linha de montagem, uma fábrica com 7 departamentos. Cada departamento tem uma tarefa super específica e só passa o trabalho para o próximo quando a sua parte está feita. Vamos começar lá de cima, do topo, que é onde a gente interage. A 7ª camada, a de aplicação, é o nosso balcão de atendimento. É a interface que a gente vê e usa todo dia. O navegador de internet, com o protocolo HTTP, o nosso programa de e-mail, que usa o SMTP, ou um programa para transferir arquivos, com o FTP. É aqui que os nossos dados começam e terminam a sua jornada. Descendo um degrau, a gente chega na camada de apresentação. Pensa nesse departamento como o tradutor e o segurança da nossa fábrica. É ele que garante que os dados enviados por um computador sejam entendidos pelo outro, tipo, convertendo formatos diferentes. E, o mais importante, é aqui que a criptografia entra em cena para proteger a informação. A 5ª camada é a de sessão. Essa aqui é tipo o gerente da conversa. A função dela é bem clara: abrir o canal de comunicação, garantir que ele fique aberto enquanto a conversa rola e, quando acabar, fechar tudo de um jeito organizado. É ela que controla quem fala, quando fala e por quanto tempo. Agora a gente chegou numa camada que é, assim, fundamental, a de transporte. Esse aqui é o gerente de logística, o cérebro por trás da entrega. É aqui que se toma uma decisão crucial. Essa entrega precisa ser 100% confiável, com confirmação de que chegou tudo certo, como faz o protocolo TCP, ou a prioridade é ser o mais rápido possível, mesmo que se perca algo no caminho, como faz o UDP. A gente vai falar mais disso lá no final. Na 3ª camada, a de rede, a gente tem o planejador de rotas global. Ele usa o endereço lógico, que é o famoso endereço IP, para achar o melhor caminho possível entre redes diferentes. Então, se a camada de transporte decide como a encomenda vai ser enviada, a camada de rede decide por onde ela vai, funcionando como um verdadeiro GPS para os nossos pacotes de dados. Já chegando pertinho do final da nossa linha de montagem, a gente encontra a camada de enlace. Se a camada de rede é o GPS que te leva de uma cidade para outra, um enlace é o carteiro do seu bairro. Ele lida com o endereço físico, o endereço MAC, que é um código único para cada placa de rede no mundo. A função dele é garantir que o pacote chegue na máquina certinha dentro da mesma rede local. E por último, a base de tudo, a camada física. Aqui não tem inteligência, não tem decisão, é só o transporte bruto mesmo. São os cabos de cobre, a fibra ótica, os sinais de rádio do Wi-Fi. A função dela é simples: pegar os zeros e uns, os bits, e transformar em sinais elétricos, pulsos de luz ou ondas de rádio para começar a viagem de verdade. Ok, beleza. Já entendemos os departamentos da nossa fábrica. Agora vamos conhecer os funcionários, ou seja, os equipamentos que trabalham em cada uma dessas camadas.
Entender o que cada um faz é o pulo do gato para a gente conseguir visualizar como a informação realmente se move pela rede. Lá no comecinho, a gente tinha equipamentos de camada 1, como os repetidores e os hubs. Eles são, digamos, burros. Só pegam o sinal que chega e gritam para todo mundo, replicam para todas as portas, sem entender nada do que está ali dentro. Já os equipamentos de camada 2, como pontes e switches, são bem mais espertos. Eles conseguem ler o endereço MAC de destino e mandam os dados só para a porta certa. E é aqui que essa diferença entre burro e inteligente vira uma questão de segurança gigantesca. Essa frase resume perfeitamente o perigo de um hobby. Como ele simplesmente joga tudo para todo mundo, qualquer pessoa conectada nele pode, com uma ferramenta bem simples, capturar e ler toda a conversa que está passando por ali. É literalmente uma porta escancarada para espionagem de dados. Para a gente resumir de um jeito bem fácil, pensa no switch como o especialista local. Ele trabalha na camada 2, usa os endereços MAC para criar uma conversa privada entre duas máquinas na mesma rede. Já o roteador, esse é o especialista global. Ele opera na camada 3, usando os endereços IP para conectar redes inteiras, tipo a rede da sua casa com a internet. Um gerencia o trânsito de dentro, o outro o trânsito de fora. Certo. Então a gente já tem os trabalhadores e os departamentos. Mas imagine uma avenida onde todo mundo tenta passar ao mesmo tempo, sem semáforos, sem nada. Ia ser um caos, né? Para organizar essa bagunça, existem os protocolos de acesso ao meio, que são basicamente as regras de trânsito da rede. Nas redes com fio, a Ethernet, a regra se chama CSMA/CD. É como um grupo de pessoas tentando conversar no escuro. Para não virar uma gritaria, a regra é simples. Primeiro, cada um escuta para ver se o caminho está livre. Se tiver, a pessoa fala. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, dá colisão. As duas percebem, param de falar, esperam um tempinho aleatório e tentam de novo. Simples, né? Isso garante que só um fale de cada vez. Só que no Wi-Fi, a coisa muda um pouco. Um rádio não consegue transmitir e escutar se deu colisão ao mesmo tempo. Por isso, a estratégia aqui é outra. É evitar que a colisão aconteça. É o tal do CSMA/CI. Pensa nisso como levantar a mão numa sala de aula antes de falar. Um dispositivo manda um sinal de "posso falar?" e o ponto de acesso responde "pode falar". Só aí a transmissão começa. É uma abordagem bem mais educada e cautelosa. E finalmente a gente chega no coração da comunicação, lá na camada 4. Lembra do nosso gerente de frota? Pois é. Ele oferece 2 tipos principais de serviço de entrega, e cada um serve para uma coisa totalmente diferente. A escolha entre eles define toda a natureza da comunicação. Essa analogia aqui é talvez a melhor forma de entender essa diferença. O TCP é como se fosse uma carta registrada com aviso de recebimento. Demora um pouquinho mais, mas é 100% confiável. Ele estabelece uma conexão, numera os pacotes, confere se chegou tudo na ordem certa e se faltar alguma coisa, ele pede de novo. Perfeito para e-mails, para baixar arquivos, onde cada pedacinho de informação conta. Já o UDP é tipo um cartão postal. Você escreve, joga no correio e torce para chegar. É muito mais rápido, mas não tem garantia nenhuma. Ideal para streaming de vídeo, jogos online, onde a velocidade é mais importante do que a perfeição de cada pacote. E para garantir essa confiabilidade toda, o TCP usa um processo bem famoso, o handshake de 3 vias. Antes de mandar qualquer dado, o computador A manda um sinal, um SN, que é tipo um "Oi, quero falar com você". O computador B responde com um SNA/ACK, que significa "Oi, recebi sua mensagem e também quero falar". E para fechar, o A manda um último ACK, um OK, combinado. Só depois desse aperto de mão triplo é que a conversa de verdade começa. Para a gente amarrar tudo, esse quadro aqui é uma ótima cola. O hub lá na camada 1 só repete o sinal para todo mundo. O switch na camada 2 é o organizador local, que direciona o trânsito usando o endereço físico MAC. E o roteador na camada 3 é o conector global, que usa o endereço lógico IP para ligar uma rede na outra, da base física pura até a inteligência de roteamento. E com isso, a gente fecha esse nosso mergulho profundo. Vimos os manuais, os departamentos da fábrica, os trabalhadores e as regras de trânsito que fazem a internet funcionar. A pergunta que fica no ar, principalmente olhando para um futuro com a internet das coisas e bilhões de novos aparelhos se conectando, é: como é que esse sistema de logística todo, que foi pensado décadas atrás, vai precisar evoluir para dar conta de tudo isso? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da comunicação.